na Defesa Nacional. O que é que nos podes contar sobre a aquisição destas fragatas? Para já, que realmente é um dos maiores investimentos de sempre do Mecanismo de Defesa Nacional Portuguesa, voltado para a Marinha. Se me perguntares assim, este dinheiro, que são quase 4 mil milhões de euros. 3,9, provavelmente pode ser mais caro, mas 3,9, digamos que é um programa ao nível do programa da substituição dos caças da Força Aérea, que também irão custar cerca de 3 mil milhões. Mas seja como for, primeira pergunta, justifica-se? Há necessidade? Justifica-se e há necessidade. Porquê? Porque Portugal é isto que nós estamos a ver. Quer dizer, Portugal é realmente este retângulo, mas depois é essencialmente mar onde estão as nossas ilhas. E já agora, tentar mostrar que tipo de mar é que nós temos, mar e oceano. Primeiro, não nos esquecemos das chamadas águas interiores marítimas. Estão aí, a amarelo. Obviamente, não é aqui que as fragatas vão andar, não é nas águas interiores marítimas, mas para isto são precisos patrulhas, navios patrulhas pequenos, para, por exemplo, interditar estas rotas a tipos de crime cada vez mais comuns, infelizmente, incluindo o do tráfico de droga interno. Depois temos o mar territorial, o famoso mar das 12 milhas, que é um mar onde se exerce a soberania do Estado português. Tens 12 milhas aqui, tens aqui nos Açores, e tens aqui, obviamente, na Madeira. Portanto, são as áreas onde se exerce a autoridade do Estado e fazem parte, portanto, se quisermos, do território. Depois temos a chamada zona contígua, portanto, que acresce logo à zona das 12 milhas e que é uma zona onde o Estado pode exercer alguma das suas atividades soberanas e pode, inclusivamente, interditar, por exemplo, questões de segurança, quer seja segurança física, quer segurança alimentar, quer outras, e, portanto, é uma zona, digamos que, embora não faça parte do território, há algumas extensões do poder territorial que se podem aplicar a essa zona. Depois temos a famosa Zona Económica Exclusiva, das tais, portanto, que já se expande até centenas de milhas, e que é a que nos aparece aqui a cinzento, tens aqui, portanto, são 3 grandes zonas em que o Estado não tem soberania, portanto, não é território do Estado, mas tem soberania económica, no sentido em que só esse Estado é que pode explorar economicamente a zona. Quer os produtos petrolíferos, eventualmente, de gás, não existem em Portugal de forma provada, quer a parte toda da pesca e de outros recursos que tenham a ver com a atividade económica. Portanto, a Zona Económica Exclusiva não é território do Estado, mas é explorada em exclusivo por esse Estado, daí Zona Económica Exclusiva. Depois temos a chamada Plataforma Continental para além das 200 milhas. As 200 milhas são as tais 200 milhas da Zona Económica Exclusiva. A Plataforma Continental é uma plataforma, é uma área em que o Estado, em princípio, pode exercer tarefas de investigação e de pesquisa, inclusivamente para poder alargar as suas zonas de influência. Portanto, Portugal precisa de mostrar que está a fazer estudos científicos, pesquisas em toda esta área. E depois, uma área ainda maior, que é esta área a cinzento escuro, que é a chamada área de SRR, ou seja, de busca e salvamento. Quer dizer, Portugal tem, em virtude dos seus compromissos internacionais, que assegurar a proteção, o salvamento de náufragos ou de navios em perigo em toda esta zona. Que é uma zona perfeitamente enorme comparada com a pequena plataforma portuguesa. Ora bem, para cada um destes sítios nós precisamos de meios diferentes, não é? Aqui, como eu te disse, pequenos barcos de patrulha interior, vedetas. Nas tais águas interiores. Aqui, provavelmente, ainda navios pequenos de controle costeiro. Depois aqui vamos precisar, por exemplo, aqui nesta zona de investigação vamos precisar de navios hidrográficos, vamos precisar de navios de exploração, vamos precisar de drones científicos, vamos precisar do novo navio porta-drones português, que é uma espécie de um pequeno porta-aviões que leva drones e que vai permitir uma revolução em todo esse sistema, vamos poder ter drones por toda esta parte. E depois vamos precisar, obviamente, de 2 grandes meios. Meios de combate tradicional contra ameaças antiaéreas, antinavio, ameaças aéreas de navios e de submarinos,
e depois os meios submersíveis, que são os 2 submarinos para nós que neste momento temos. Ora bem, o problema é que a Armada Portuguesa estava muito desatualizada no que tocava à parte dos seus grandes navios que podem operar militarmente em toda esta área contra ameaças tradicionais militares. Eu queria mostrar aqui um elemento histórico que muitos já esqueceram. Em 1998, o Almirante Vieira Matias era o chefe de Estado-Maior da Armada. Deu-se a Guerra Civil na Guiné-Bissau, com o conflito entre o governo de Nino Vieira e o Ansoumana Mané. Portugal teve que proceder à evacuação de vários sítios da Guiné-Bissau, onde havia cidadãos portugueses e outros cidadãos que tinham pedido a proteção a Portugal. E o Almirante Matias, prevendo possíveis hesitações do governo, pré-colocou navios portugueses, entre eles as fragatas Meco, da classe Vasta Gama, perto da costa da Guiné-Bissau, ou pelo menos a meio caminho, ali, para podermos ter uma força, pelo menos, de proteção aos meios de busca, salvamento e de resgate e de evacuação. Porquê que foi importante colocar estes meios, as MECO? Eram fragatas de concepção alemã, foram adquiridas por Portugal em 1991, portanto 7 anos antes desta Guerra Civil, e tinham uma vantagem, é que se aproximassem de uma costa e pudessem ser ameaçadas dessa costa, não precisavam de estar ao alcance dos canhões ou de outras defesas desta costa, porque tinham esse sistema, o sistema Harpoon, que é um sistema anti-navio e anti-superfície, que poderia, a muitas dezenas, eu diria até centenas de quilómetros, disparar contra a costa sem o navio ficar em situação vulnerável. E, portanto, quando estes navios se aproximaram da Guiné e foram ameaçados por uma tentativa de intimidação, a primeira coisa que aconteceu foi que o Comando Naval Português disse logo: tentem não atacar estes navios porque pode ser mau para vocês. Nós temos a capacidade de destruir qualquer defesa da vossa costa, claro, se isso acontecer. E, portanto, a importância o armamento destes navios é muito importante. Com estas capacidades. Exato. O navio, nesta altura, estava ainda subarmado, embora tenha alguns sistemas importantes. Portanto, foi o primeiro navio português armado não só com mísseis Harpoon de superfície, mas também com os famosos Sea Sparrow, que eram os primeiros mísseis de defesa antiaérea das forças portuguesas. E, portanto, foi muito importante, mas isto são navios de 1991, portanto, já andam no mar há muitas décadas e é importante substituí-los. E essa modernização é importante também. Há outros navios, portanto, são 3, da classe Vasta Gama, mas há outros navios que precisam também ser substituídos. Por exemplo, isto foi tirado há poucos dias na Madeira. Este é um navio de fiscalização, o Zaire, que são navios que foram feitos em Portugal nos anos 70, foram feitos nos estaleiros do Mondego nos anos 70, são equipados com algum armamento, mas estão hoje, sobretudo, voltados para o combate à droga e algumas missões específicas muito importantes a partir do Porto Funchal. Mas, como deves imaginar, não é prudente manter-se em navegação um navio que data dos anos 70. Por outro lado, a Marinha tem algumas fragatas mais modernas, tem 2 fragatas mais modernas, vamos mostrar aqui. Portanto, estávamos a mostrar as MECO, estas são as fragatas Bartolomeu Dias, já têm equipamentos mais modernos, têm, por exemplo, aquele Sea Sparrow que nós vimos, mísseis antiaéreos. Aqui já não são lançados de uma bateria, mas têm um lançamento vertical, o que permite levar muito mais e maior eficácia. Portanto, estão aqui, aparecem aqui. Tem os tais mísseis Harpoon, aqui baterias completas. Tens aqui 8 tubos de Harpoon, portanto, anti-superfície. E depois tem um canhão moderno, o Otto Melara de 76, uma peça moderna para o navio, também contra terra. Mas estes navios também precisam de ser substituídos mais tarde ou mais cedo. Quer dizer, ainda podem navegar bem, mas eu diria que daqui a 10 anos precisam de ser substituídos, porque são também navios construídos mais ou menos na altura das MECO, só que menos utilizados e, digamos, mais poderosos. Portanto,
e que foram, entretanto, sendo modernizados, sobretudo em toda a sua estrutura de comunicação e guerra eletrónica, que não mostramos aqui, mas que é muito importante. Portanto, este é o ponto de partida do concurso para a compra destes novos navios. E quais são estes navios? São as FREMM. As FREMM é o acrónimo de Fragata Europeia Multimissões. Portanto, estamos a falar de, como o nome indica, uma fragata, portanto, um navio que fica entre os navios de patrulha oceânica e os contratorpedeiros. É um navio que geralmente vai até aos 5 mil e tal toneladas, entre as 5 às 6 mil toneladas. Portanto, digamos que um navio destes de 6 mil toneladas já é um navio bastante grande. Tem que ter, as FREMM foram concebidas para várias missões, mas Portugal vai comprar dentro das FREMM, que já são modernas, um modelo avançado dentro das FREMM, que é o chamado modelo FREMM Evo, que é a evolução das FREMM. Daí FREMM Evo. É feito por um consórcio italiano, que tem também sistemas técnicos, sistemas militares importantes feitos em França, mas quais são as funções? Luta antissubmarina, luta antinavio, ataque profundo a objetivos em terra, inclusivamente centenas de quilómetros de distância, defesa antiaérea, defesa, portanto, balística, contra mísseis hipersónicos, contra aeronaves com ocupantes e também com apenas drones sem ocupantes, proteção de comboios navais, quer comboios militares, quer comboios civis, guerra eletrónica, portanto, para tentar destruir equipamentos adversos de alta sofisticação e depois funções comuns de patrulha, vigilância, reconhecimento, recolha de informações, etc. Portanto, esta é uma plataforma que vai ser usada para tudo isto. E vamos entrar dentro dessa plataforma para tentarmos explicar. Para percebermos. As FREMM Evo vão ser armadas com todo o tipo de equipamentos militares de alta precisão que as vão transformar talvez nas fragatas mais modernas quando entrarem em funções, mais modernas da Europa. Estamos a falar também de uma entrada em funções muito rápida, e por isso também explicar que o preço também é determinado pelo facto de nós precisarmos urgentemente das fragatas. Portanto, em vez de estarmos a falar de 10 anos, por exemplo, de construção, elas serão entregues já em 2030. Se é que não em 2029, mas pelo menos em 2030, estamos a falar de 3 anos, o que é um período há um perfeitamente... prazo que encurta e isso também tem... 3 fragatas deste tipo, com 144 metros, ou mais, 6.500 toneladas, 145 a 171 tripulantes, quer dizer, são meios muito importantes. E que têm aqui realmente as tais funções militares que eu referi. Portanto, têm meios anti-superfície, portanto, a sua peça mais importante de 76 milímetros. Tem aqui mísseis antiaéreos, que têm a tal capacidade antibalística contra mísseis hipersónicos, etc., que estão todos aqui, cerca de, enfim, provavelmente os números são classificados, mas digamos entre 60 e 70 mísseis podem estar aqui para a defesa aérea. Estes mísseis que vão estar aqui, já vamos falar sobre eles, são os equivalentes navais, por exemplo, a um Patriot, que podem proteger não só esta zona onde este navio está. Devo dizer que este navio português é o primeiro navio com a chamada proteção diária e pode, obviamente, também proteger uma cidade, se estiver acostado. E se falarmos em 3 fragatas, estamos a falar também das 3 principais cidades portuguesas, defendidas num espaço de, enfim, até aos 200 km, 100 e tal quilómetros, no espaço, que é extremamente importante. Depois temos os chamados meios anti-míssil e anti-drone, mas sob a forma de armas automáticas que estão instaladas nos 2 lados do navio. Também tem uma capacidade, obviamente, de luta contra anti-superfície. Por exemplo, se uma pequena embarcação se tentar aproximar deste navio, será destruída imediatamente por estes meios automáticos. Depois tem meios anti-superfície sob a forma de mísseis. Portanto, tens aqui 2 plataformas, cada uma delas múltiplas de mísseis, que serão provavelmente os chamados mísseis Teseu italianos, que são os mais modernos da atualidade. Tens equipamento anti-submarino, porque aqui dentro vais ter não só drones anti-submarinos, mas também torpedos, 2 sistemas de torpedos.
Tens também meios antissubmarinos com os sonares. Portanto, os sonares são sensores que detectam a presença de submarinos. Um sonar e ali aqui, à frente também. outro sonar aqui. Vais ter, penso que 3 ou 4 sonares. Depois tens aqui mais meios anti-superfície, outra vez aqui a tal peça de 76 milímetros. E depois aqui uma parte importante também para a luta antissubmarina, em que vais ter drones, vais ter helicópteros, vais ter 2 hangares para helicópteros, vais ter a possibilidade de colocares aqui não só os atuais helicópteros da Marinha, mas, por exemplo, os EH-101, os Merlin da Força Aérea, que não cabiam nas fragatas antigas. Portanto, e depois, obviamente, tens aqui estruturas para a guerra eletrónica, portanto, com base em redes altamente sofisticadas que permitirão esta defesa avançada. E tens ainda, enfim, acho que é um dos pontos mais importantes, mas vamos mostrar a seguir a pormenorização de vários destes equipamentos. Cá está. Tens aqui, em pormenor, estes são os mísseis de defesa aérea que eu te disse que correspondiam aos Patriot, os Aster 15 e os Aster 30, que são produto da indústria europeia, de um consórcio europeu. O Aster 30 e, sobretudo, a nova geração, tem um alcance que é praticamente o alcance dos Patriot. Este aqui tem um alcance menor, portanto tem mais de médio distância, mas são 2 mísseis formidáveis. Aqui tens o tal sistema superfície-superfície, portanto podes atacar terra. O míssil que está aqui, o Teseu, pode ser substituído por um míssil de nova geração, o chamado míssil de ataque de longa distância, que pode chegar aos 1000 km. Depois tens aqui também sistemas de lançamento de foguetes, que são foguetes de despistagem de engodos para iludirem o inimigo. Tens aqui as várias peças de artilharia espalhadas pelo navio, portanto, essencialmente peças automáticas de 30 milímetros, estas as mais pequenas, ali, e as peças principais de 76 milímetros. Aqui tens o sítio onde vão estar os tais mísseis Aster. Tens aqui o espaço para o helicóptero. Tens aqui vários elementos da guerra eletrónica e do sistema de transmissões e também, muito importante, um dos radares mais importantes da atualidade, o chamado radar Cronos, que tem uma capacidade de detecção fenomenal e, portanto, como tu deves imaginar, tudo isto custa muito dinheiro. Tens ainda aqui a seguir uma coisa pouco referida, é que isto também vai ser uma grande plataforma de drones, quer drones que são essencialmente de aplicação ar-terra ou ar-ar, se forem equipados, por exemplo, com mísseis antiaéreos, ou meramente de reconhecimento e de observação. E depois também tens drones antissubmarinos que são lançados do meio do navio, e que proporcionam uma capacidade que a Marinha Portuguesa nunca teve até agora. Uma das razões que levou a escolher estes navios é o facto de as FREMM originais, portanto isto agora é a FREMM Evo, mas a FREMM original, tal fragata europeia multifunções ou multimissões, já existir em grande número. Quer dizer, já tens muitas FREMM em atividade na Itália, o que mostra que elas têm dado resultado, têm resultados provados. Quer dizer, nós não estamos a investir num protótipo, embora isto seja uma evolução dessas fragatas, elas já foram mais que testadas, e o que é curioso é que pela primeira vez na história dos Estados Unidos decidiram encomendar ao consórcio europeu uma fragata que tem uma versão americana, a Constellation, mas que é baseada nas FREMM Evo, embora alguns digam que não é tão boa, mas só para mostrar que os Estados Unidos tiveram também que reconhecer que a indústria europeia aqui é muito importante. É evidente, para eu me calar, que vai haver muitas questões a resolver, quer dizer, nós temos que ter, obviamente, a Marinha Portuguesa está a formar ativamente as tripulações destes navios. É evidente que para a Marinha Portuguesa será mais fácil, porque já há essas tripulações nas atuais fragatas, mas estamos a falar, tu vais ter que ter, não estou a falar sequer de haver 2 tripulações por navio, que é uma das coisas que costumamos às vezes fazer, mas vamos ter várias centenas de mulheres e de homens portugueses que vão fazer parte destas novas maravilhas tecnológicas. Portanto, isso é muito importante, o treino do pessoal, 500, 600 pessoas que estarão, de certeza, ligadas a este programa, e depois a modernização de infraestruturas. Quer dizer, vamos precisar de infraestruturas mais fortes, mais resilientes, como hoje se diz. Isto é a base naval de Lisboa, do Alfeite.
Vão ser feitas grandes obras também como contrapartida da compra. Todos esperamos que a indústria militar portuguesa, a indústria de defesa, que emprega dezenas de milhares de pessoas, que possa participar em muitos dos subsistemas e também na construção ou reconstrução da base naval. Mas, portanto, só para dizer que não é só um programa de despesa, é um programa que também pode atrair investimento, e se puder atrair investimento nacional, ótimo, e se puder mobilizar a infraestrutura empresarial portuguesa, ainda melhor. E, portanto, era isto que tínhamos para dizer e é o ponto do final grande contrato na investigação de defesa. Aqui está. leste-oeste. Aqui está. Nuno, voltamos à mesa. Vamos.